Bom dia a todos. Hoje o Senhor nos traz uma revelação através do profeta Jeremias. Um capítulo muito maravilhoso, lindo, interessante. O título é A Volta de Deus, né, e o amor para com Deus, com Israel. Jeremias capítulo 4, ele trata, né, do Senhor falando a Israel e a Judá que do amor dele, da condição da guarda dos mandamentos, porque Israel, se você for ler aqui nesse capítulo, eles estão totalmente desviados, né? E eles estão totalmente olhando, indo para outros caminhos. Então, se você for ler, é muito interessante. Então, Deus sempre fala, né? O Senhor, ele sempre faz e fala através dos profetas naquela época, e hoje ele fala através do quê? Da Santa Palavra de Deus, a Bíblia que está completa. Então ele fala, ele dá os avisos, mas ele também dá o livre-arbítrio, né? Dependia do povo de Israel aceitar ou não, mas Deus sempre dá a condição de amor primeiro, porque Deus é amor. Né? Aqui no capítulo 4 de Jeremias, ele fala assim, ó, versículo 1: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. E se realmente em justiça e em retidão jurares, como vive o Senhor, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Amém? Então o Senhor está dando um recado, né? Se voltardes a Israel a olhar para mim, se voltar Israel a guardar meus mandamentos, a cumprir o que eu estou dando de presente para vocês, vocês não vão padecer, vocês não vão sofrer. Então o Senhor está avisando Israel, está avisando o povo naquela época, como hoje nos avisa também. E o interessante é que no versículo 4, ó, Jeremias capítulo 4, versículo 4, o Senhor trata Israel e fala através do profeta assim, ó, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração. Perdão. Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem se apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai-vos para o Senhor. O que é essa palavra? E tirai os prepulsos do vosso coração. Essa palavra prepúcio quer dizer circuncidai-vos, tirai a malícia do coração. O povo de Israel, de Judá, eles tinham um rito, né, um ritual, uma norma que Deus tinha colocado, que todo judeu tinha que ser circuncidado como uma marca do Senhor, uma circuncisão física. Só que aqui no texto está falando que não adiantava você, o povo, ter uma circuncisão física e não ter uma circuncisão espiritual. O texto ele fala isso. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração. Quer dizer, tirai a malícia do vosso coração. A verdadeira circuncisão que o Senhor está falando através do profeta Jeremias é o coração, é a alma, é a conduta do ser humano. Nos dias de Israel, Israel estava rebelde, Judá estava rebelde, tanto que nos primeiros capítulos até o 4, o Senhor trata aqui como as duas irmãs, Israel e Judá. Né? Israel do norte, que a capital era Samaria, e Judá, né, que a capital era Jerusalém. Então as duas irmãs estavam rebeldes. Se você for ler capítulos anteriores aqui, o Senhor fala de duas irmãs. Né? A nação estava rebelde. Então por isso que o Senhor fala, se voltares, ó Israel, do Senhor, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Abominações de idolatria, né? Abominações de adorar outros deuses, né? Um desrespeito com as normas do Senhor.
Então, será que a gente hoje tem abominações? Será que hoje a gente estamos circuncidados para Jesus Cristo? Qual que é a sua circuncisão hoje? Aqui o Senhor trata e fala no capítulo 4, circuncidai-vos para o Senhor, que é tirar toda a malícia do coração, tirar o prepulso do coração. O que está no seu coração? O que está na sua mente? Será que a sua mente está corrompida? Corrompida com adultério, corrompida com vício, corrompida com mentira, com feitiçaria, com abominações ao Senhor, com marcas que você não pode ter? Aqui o Senhor está falando, tire essa marca, tire essa abominação do seu coração. A gente tem que ter a marca de Jesus Cristo. Como aqui, o Senhor está pedindo, está orientando eles a tirar a marca. É como se fosse hoje. Hoje você olha para uma pessoa e você fala assim, nossa, aquele homem é um cristão verdadeiro, homem de boas ações, homem correto, homem que não mente, homem bom, um bom pai de família. Aquele homem é um homem de Deus. Aí você olha para o outro lado e você fala, nossa, aquele homem é uma tranqueira, aquele cara é uma tranqueira, né? Ele faz isso, faz aquilo, ele é mentiroso, ele engana, quer dizer, a marca dele é uma marca mundana, a marca do Satanás. Então por isso o Senhor fala aqui, ó, se voltares a Israel, diz o Senhor para mim, se tirar as suas abominações diante de mim, não andarás vagueando, quer dizer, não andarás no mundo perdido. Israel estava como um carro sem freio. Você já viu um carro sem freio numa descida? Não tem como parar, ele vai passando por cima de tudo até ele encontrar algo mais forte com ele, colidir com algo mais forte e ele se chocar e se destruir. Então é assim a vida do homem. O homem, quando está sem as mãos de Deus protegendo, ele é um carro sem freio. Um carro sem freio, ele é um problema muito sério, porque ele vai passando em cima dos outros e chega uma hora que ele colide com algo mais forte e ele é autodestruído. Então Israel estava caminhando uma alta destruição. O Senhor estava preparando, falando para eles, né? Se obedecessem os mandamentos, se guardassem os mandamentos do Senhor, eles não iam passar pelo exílio, mas pela guerra. Mas o povo, né, teimoso. E você pode ver aqui que no versículo 4 ele fala: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepulsos do vosso coração, homens de Judá, habitantes de Jerusalém. Quer dizer, ele trata de Judá e Jerusalém. Quer dizer, tire a malícia. Quantas vezes você vai precisar ouvir a palavra do Senhor? Quantas vezes você vai precisar ouvir e você vai precisar crer? Porque quando a pessoa ouve e não crê, ela ouve e não guarda a palavra, ela não está crendo. Ela não está crendo, é simplesmente assim. E o interessante que o profeta Jeremias, se você for ler esse capítulo, é muito longo. Aliás, do Velho Testamento, os capítulos mais longos que tem é do profeta Jeremias. Veja bem, esse capítulo 4, ele tem 31 versículos e o profeta Jeremias tem um diálogo com o Senhor. Ele faz uma pergunta para o Senhor, ele tem um diálogo, perguntando, né, se... Quer ver? Eu vou ler para vocês. Jeremias capítulo 4, versículo 10, então o profeta tem um diálogo com o Senhor, ele pergunta, então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, entretanto a espada penetra até a alma? Quer dizer, ele perguntou para o Senhor, Senhor, o Senhor está trazendo ilusão, está trazendo coisas de paz para o Senhor, porque veja bem, o Senhor aqui está ensinando. Se você for ler do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, capítulo 4, versículo 1 até o 4, o Senhor dá a instrução, né? Como que eles teriam paz. Então, por isso que o profeta abre esse diálogo com Deus. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente trouxesse grande ilusão. Quer dizer, ilusão é uma coisa que, né? Ilusão. A este povo de Jerusalém, dizendo, tereis paz, entretanto a espada penetra até a alma deles. Quer dizer, o profeta perguntou,
Porque o Senhor traz essas promessas se a guerra está vindo. E o Senhor responde a Jeremias. O Senhor responde no versículo 18. Olha só o que o Senhor responde. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade e que te dão amargosa e te chega até o coração. Quer dizer, o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade que te dão amargosa e te chega até o coração. Quer dizer, a resposta do Senhor fala que o caminho que eles estão escolhendo, a plantação que eles estão plantando, vai trazer resultados. Deus está falando aqui do livre-arbítrio. Veja bem, o Senhor pode te salvar? Pode. Só que você tem que querer. É isso que o Senhor está falando. O Senhor que está dando instrução, depois de estar dando o juízo. É uma sentença, é uma afirmação. Se você fazer assim, assim, ó, povo de Israel, se vocês fazerem assim, 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 assado, se vocês tirarem a abominação, tirarem a feitiçaria, tirarem o pecado, o adultério, a adoração a outros deuses e voltar a guardar os mandamentos e olhar para mim, eu vou livrar vocês da guerra, vou fazer isso, isso. Mas se vocês não fizerem, eu não posso fazer nada, porque a escolha é tua. É por isso que no versículo 18, Deus, com a sua imensa sabedoria, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os tempos, o Senhor é Deus, é maravilhoso, Ele fala, o teu caminho, as tuas obras te trouxeram essas coisas. Quer dizer, as suas obras, o que você está plantando hoje, você vai colher no futuro. Você está escolhendo os teus caminhos. Você tem a palavra do Senhor, você tem a Bíblia, você tem instrução, porque as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Só que as pessoas tendem a ir a outros caminhos, igual o povo de Israel. Então, o que é aqui a explicação? Não tente escutar outras vozes, outras vozes. Não faça isso, porque se você escutar outras vozes, e querer pegar outros caminhos, querer fazer por você mesmo, você vai se dar mal. Porque só existe dois caminhos, o bem e o mal. O bem, você estudar a palavra do Senhor, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e seguir as normas bíblicas, os mandamentos, que você vai ser feliz nessa terra e você vai ser salvo. Agora, se você for pelos seus pensamentos, ou pensamentos de outras doutrinas, pensamentos de outras religiões, aqui o povo estava caindo em outras religiões, em outros caminhos, aceitando outras conversas, aceitando outros deuses, então eles iam pagar as consequências, e Deus dá o livre-arbítrio. Deus é perfeito. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e para Eva. Adão foi lá, a Eva comeu do fruto e Adão também comeu, quer dizer, o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, como diz a Bíblia, é Jesus Cristo. Perfeito. Ele não pecou. Agora, a gente tem essa natureza. Todos nós temos essa natureza. Então a gente tem que pedir misericórdia do Senhor todos os dias, que o capítulo 4 de Jeremias é muito lindo. Veja bem, Deus fala tratar do coração, né? O que diz a palavra do Senhor? Vamos ver aqui no livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas que você escuta, que você traz para você, coisas, malícias do mundo, né? A malícia do mundo está em todo lugar. A malícia, ela está em todos os lugares. Está na internet, está na televisão, está no filme, está no emprego que você está, né? Porque o que muda um homem, ele ser cristão ou não, é a fé em Jesus Cristo, o batismo e a sua conduta. Você tem que ter uma conduta diferente, você tem que ser uma pessoa diferenciada, né? No livro de Hebreus, veja bem, Hebreus, capítulo 3, versículo 7, ele fala assim, ó, você pode abrir a sua Bíblia aí para você ver, Hebreus 3, 7, ó.
Assim como diz o Espírito Santo, o Espírito com letra maiúscula, simbolizando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz e não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação do deserto. Quer dizer, aqui o escritor, ele já, né, linkou, ele deu a temática lá do deserto do povo de Moisés. Hoje, se ouvirdes a sua voz e não endureceis o vosso coração, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, o Senhor está falando aqui, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, versículo 10, me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram. Quer dizer, não deixa as malícias do mundo enganar você. Aqui está falando, ó, no versículo 7 ao 10, assim como diz o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto. Quer dizer, não endureça o coração. Não seja uma pessoa teimosa. A gente tem que tirar a malícia da mente. O coração simboliza a mente, a alma. Será que a sua alma está contaminada? Será que a sua alma está cheia de coisas? Porque a alma do homem, ela tende a procurar o quê? As coisas que satisfaz a alma. A alma gosta de tudo que é errado. A alma, os seus olhos olham, quando você vê algo que é errado, todo ser humano é assim, você tende a gostar daquilo por causa do pecado de Adão, do primeiro Adão que falhou. Então a tendência do ser humano, a alma é cobiçar coisas que não é do Senhor. A alma, a mente, o coração, né? O ser humano tende a olhar por coisas que não é para olhar. É cheio de malícias, há muitas malícias em todos os sentidos na vida. Jeremias 4, vamos voltar ao livro de Jeremias. Jeremias 4,14 fala assim, ó, lavai o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Lavai o coração da malícia, ó povo de Deus. Hoje isso aqui é exemplo para nós. Lavai o coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Lavai o coração da malícia. Tire toda a malícia do seu pensamento, da sua alma. Tire, peça para o Senhor. É difícil? É. Mas a gente tem que pedir para o Senhor justificar a gente. Senhor, me justifica, me vivifica, me transforma em outro homem, me transforma em outra mulher, tira a malícia da minha mente, tira a malícia dos meus olhos, tira a malícia da minha língua, tira a mentira da minha boca, tira o olho gordo dos meus olhos. É assim vai indo, a gente tem que ir se purificando, a gente tem que lutar contra a gente mesmo, o nosso próprio eu. Então, Jeremias capítulo 4 é interessantíssimo, é coisa linda, é maravilhoso. O que diz Mateus 15, 19? Eu gosto de pegar o Velho Testamento e o Novo, porque há um certo conceito que o Velho Testamento foi abolido. Mentira, a Bíblia é uma só. O Novo Testamento comprova o Velho Testamento. É uma afirmação. No Santo Evangelho de Mateus 15, 19, o Senhor Jesus diz assim, ó. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração procedem maus pensamentos. Pois do coração procedem maus pensamentos. Homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Então o Senhor está falando aqui. Vamos voltar um versículo para ver, né, o contexto. Mateus 15, 18. O que sai da boca, porém, procede do coração. E é isso que contamina o homem. Aí dá uma lista. Pois do coração procedem os maus pensamentos, o homicídio, o adultério, a prostituição, o roubo, o falso testemunho e a blasfêmia. Quer dizer, isso aqui é um homem não convertido. Só que mesmo o homem convertido, se ele escutar outra voz, como diz lá em João 4, 1 João 4, versículo 1, se eu não me engano, né? A gente tem essa tendência. O ser humano tem. O ser humano se irrita, se ira, sabe? Ele passa por provações e se ele não tiver uma fé em Cristo,
se não tiver o Espírito Santo do Senhor, se o ser humano, se o cristão não tiver o Espírito Santo do Senhor, ele rouba, ele mata, ele adultera, ele prostitui, ele mente, ele faz tudo o que o primeiro Adão deixou para nós. O pecado. Então a gente tem que tomar cuidado. Veja bem, eu não vou estender muito, vai ficar muito longo. Agora vamos voltar para Jeremias. O capítulo de Jeremias ele tem muitas instruções. Olha só o que o Senhor falou. Jeremias capítulo 4, versículo 23, algo maravilhoso. O Senhor fala: observei a terra e ela estava assolada e vazia, fazendo referência a Gênesis, a criação do mundo. E também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eles tremiam. Também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. 26. Vi também que a terra era fértil, vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 27. Assim diz o Senhor, toda essa terra está assolada, de todo, porém, não a consumirei. Quer dizer, será que a sua terra está assolada e vazia? Será que a terra aqui representa... O Senhor está fazendo referência a Gênesis, a criação do mundo. Ele está fazendo referência à nova Jerusalém quando vier para a terra. Veja bem. E está fazendo referência ao ser humano. Será que você está uma terra assolada e vazia, uma terra escura, uma terra sem brilho, uma terra sem luz? A terra está representando homens aqui na terra hoje. Essa terra está representando Israel no passado. Essa terra está representando você e eu hoje. Será que nós estamos sem luz? Estamos numa terra vazia, uma terra sem... Uma terra que não é fértil, uma terra que não produz frutos, que não dá frutos? Esse versículo aqui, ele representa Gênesis, a criação do mundo. Aí Deus criou todas as coisas, fez novas as coisas, e colocou luz, e colocou divisão das águas, e fez aquela maravilha da natureza. Deus fez os animais, fez os homens, coisa linda, o jardim do Éden, maravilhoso, perfeito. E aqui também fala que, representando o homem vazio sem o Espírito Santo, Israel estava sem o Espírito Santo, aquele povo de Israel e Judá. Hoje você está com o Espírito Santo. O que é estar com o Espírito Santo? É viver na palavra de Deus. Amém? Dá um glória a Deus se você estiver aí. E aqui também uma representação de... Esse texto é muito profundo, uma representação da volta de Cristo. Podemos dizer assim, colocar assim. Se você ver 1 Coríntios 15, 52, apóstolo Paulo, o maior teólogo da Bíblia, escreveu mais da metade do Novo Testamento, se você não sabe. Apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, 52, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, você vai ser salvo, se você estiver morto, você em Cristo, você vai ser ressuscitado num corpo incorruptível, um corpo glorificado, para subir para os céus. E depois de 1000 anos, aí quem subir, e esses 1000 anos que ficar aqui, essa terra vai ficar desolada e vazia, representando o começo da antes da criação do mundo. Vai ficar 1000 anos. Depois a nova Jerusalém vai descer, e aí vai ser refeito tudo de novo. Amém? Então a representação desse texto é 3 categorias. Você entendeu? É um assunto meio complicado, mas entenda, não seja... O mais importante é você não ser uma terra vazia, um coração impuro. É isso que a palavra está falando hoje. Mateus 24, 30 fala: Santo Evangelho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Quem é seu Deus? O meu Deus é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico. O seu Deus tem que ser Jesus Cristo, não pode ser outro Deus. Mateus 24, 30 fala... Eu falei Paulo falou dos mortos. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e vai subir aos céus com corpos transformados. Amém? O último dia.
Mateus 24:30 fala assim, o próprio Senhor fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Isso aqui vai se rasgar tudo. E ele enviará os seus anjos como um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade à outra. Então o Senhor vai juntar o que é dele e vai levar para ele, e depois vai ter uma nova Jerusalém. O Senhor está preparando para nós uma nova casa, uma nova moradia. E ele enviará os seus anjos com muito forte som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade até os céus. Então, amém, glória a Deus, o Senhor é uma promessa, e vai voltar e vai nos levar de volta. Então você tem que preparar o seu coração, preparar a sua alma, preparar o seu espírito, não deixar nada te corromper. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor vai vir nos céus. Ele vai buscar o que é dele. Aqui fala, Mateus 24:30 e 31. E eu nunca me canso de falar. Perdão. Apocalipse 1, versículo. Apocalipse 1, versículo 7 e 8. 7. Vede, ele vem com as nuvens. E todo olho verá, quer dizer, toda nação verá. De todos os tempos. Pessoa que faleceu há 4.000 anos atrás vai ver isso. A palavra diz, o próprio Cristo diz, e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o juízo eterno. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que transpassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Versículo 8 em vermelho, eu sou o alfa e o ômega, simbolizando a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor vai trazer novas coisas para a gente. Então o que você aprendeu hoje, o que eu aprendi hoje é para a gente limpar o nosso coração, a gente não ser como o Israel do passado, né? Que Israel do passado, infelizmente, teve muitos problemas com conduta, né? Não obedecer à voz do Senhor. Então a gente aprende a conduta de Deus. Vamos pedir perdão para Deus todos os dias, né? Vamos pedir a misericórdia do Senhor e vamos se arrepender. É tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Pedir, né, arrependimento para o Senhor, para a gente não cair como caiu esse povo de Israel e de Judá. Eles pagaram um preço, um alto preço. E a gente não pode pagar um alto preço. Se a gente tem hoje todo os tipos de exemplo, toda a escritura, né, falada, bem explicada. Eu vou mencionar mais algo aqui que é muito lindo, né? Mateus 24, capítulo 24, versículo 36, 37, 38, fala assim, exortação à vigilância, né? Porque se a gente não limpar o coração e não se converter, a gente vai cair nisso. Então, Deus fala assim, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O dia e a hora que é da volta de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então, amém? A gente não sabe o dia e a hora. A gente só sabe que quando a palavra chegar a todas as pessoas, aí vai vir o fim. E nos versículos anteriores, né? Deus fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, tudo aqui vai passar, irmão, irmã, tudo vai passar.
Pode ver que o tempo está passando cada vez mais rápido, a gente trabalha e não percebe. A gente não percebe as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que ter uma visão espiritual. Seja um homem ou mulher espiritual, né? Todos nós somos imperfeitos, temos, né, nossos problemas, mas vamos procurar ler a santa palavra de Deus, a Bíblia, certo? Que ela é o manual de instrução para o cristão, para a passagem para a Nova Jerusalém, para a passagem para a tua salvação. Então procure guardar a tua salvação, porque só quem pode salvar a sua alma é Jesus Cristo e você mesmo. Amém? Então um abraço, fique com Deus, compartilhem, dê um joinha e que Deus abençoe a todos esta manhã de segunda-feira. Amém.